tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, do que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar, Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar,
O mercado está vazio, o trabalho já parou. É assim, né? O martelo dos obreiros parou. É esse? O rei está voltando. Glória a Deus. Maravilha poder louvar ao Senhor, né? Vamos louvando de glória em glória. Vamos entregar os nossos louvores ao Senhor nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui para entregar a adoração, para entregar o nosso louvor neste momento, Pai. Gratidão, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, nos ajudou o Senhor, e o Senhor está conosco, Pai, em todos os momentos. Tua palavra diz que o Senhor é santo e habita no meio dos louvores de Israel. Nós sentimos a Tua presença, a Tua unção neste lugar. E assim, Pai, neste momento, receba a adoração, receba o louvor e a nossa gratidão, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Amém? Saúdo também os irmãos aí em casa, né, na live, aí na paz do Senhor Jesus. Nós ministramos nos cultos anteriores, não lembro exatamente, nós falamos sobre os 3 eventos que ocorreram na cruz do Calvário. Lembra? Quem lembra? 4, né? 3 hoje fica de fora. Vou lá São João. Quais foram? Quem lembra? Pensa. Quem lembra? O véu? Isso. Terremoto? O que mais? A escuridão e a ressuscitação dos santos dos mortos. Lembra? Então foram 4 eventos que aconteceram. Hoje nós vamos focar em um. Nós vamos trazer um pouco do estudo de um dos eventos, tá? Que é o véu que se rasgou, tá? O tema da nossa mensagem, ela é o grito que rasgou o véu, o brado que rasgou o véu. Quem que deu o brado? O que é brado? Grito. Quem deu o grito? Quem? Soldado romano? Não. Quem foi? Jesus. Ele deu o grito, não deu? E gritou, expirou-se. Foi assim? Então esse grito foi de vitória, tá? Foi aonde rasgou o véu, mas nós vamos trazer sobre isso então, tá bom? O texto está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15. Vamos trazer um pouquinho sobre isso, irmãos. Vamos estar estudando umas coisas assim, né? Que é bom para nós aprender um pouquinho. São coisas que passam despercebidos. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui. Vou trazer um testemunho para a igreja agora, da irmã Josiane. Há uns dias atrás, irmãos, a irmã Josiane, que nos acompanha já tem um certo tempo já, ela pediu oração lá no Facebook a uma criança de 6 meses que estava não sei se era entubada, mas estava numa UTI. Eu vi que ela mandou uma foto, estava com uma sonda e não estava bem. Essa criança não estava bem. E nós oramos aqui como igreja. Quem lembra? Vocês estavam aqui, não lembra? Nós oramos para essa menina. Essa menina chama Emanuele Vitória. E essa menina, Deus tocou sobre a vida dela. Ela tem 6 meses, essa criança. E a gente orou, eu orei também em casa, nós oramos como igreja. O pessoal da live intercedeu. E ela está contando um testemunho hoje aqui.
Ontem eu já vi a foto da menina, a menina estava sem aparelho, sem nada. Olha só, em agradecimento à oração da igreja, a Emanuele Vitória teve alta hoje. Pela manhã, foi para casa, sem sequelas. Graças a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós ministramos aqui cura sobre a vida dela, né? Aqui na igreja nós ministramos também. E Deus ouviu, né? E louvado seja Deus, a menina saiu da UTI, com os aparelhos que estavam, né? E está em casa, já teve alta. Obrigado por ter compartilhado com a igreja, né? É um milagre, é algo que Deus operou. E nós ficamos muito agradecidos por isso e contentes que Deus ouve, né, o clamor desta obra. Amém, gente? Então, a menina está em casa, glória a Deus por isso. Amém? O tema, o grito que rasgou o véu. O texto está em Marcos 15, acharam? 37 ao 39. São 3 versículos apenas, tá? Presta bastante atenção para a gente aprender um pouquinho mais. Aí, glória a Deus pela vida da Emanuele Vitória, pela mamãe dela, tá? E pela irmã Josiane, que nos fez, né, esse contato, né, de oração. E Deus abençoe a sua família também, em nome de Jesus. Está escrito assim, ó. E Jesus, 37, tá? 15 e 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim, chamando, expirava, falando, clamando, né? Falando, expirava, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Amém? Só isso. Pai, nós estamos diante do estudo, nós estamos diante da Tua Palavra. Senhor, apenas 3 versículos que fala sobre o véu, fala sobre este momento ali precioso, que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos, ao ler apenas rapidamente. Mas que o Senhor venha falar conosco nesta noite, trazer, Pai, a nossa mente, o nosso coração, a importância do que aconteceu ali naquele momento. Pai, seja para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Podem se assentar? Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Morreu, né? E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Irmãos, primeiramente, sobre este evento tão importante, nós queremos, primeiro, Jesus, ele deu o grito. Ele já havia estado pendurado no madeiro umas 6 horas, mais ou menos. 6 horas pendurado na cruz. Chegou no limite, chegou no momento crucial da missão dele aqui nessa terra. E quando ele deu o grito, ele já entregou o Espírito. Foi naquele exato momento, irmãos, que aconteceu o maior evento para os cristãos de toda a humanidade. O maior evento nosso, de toda a nossa existência. Irmãos, ali aconteceu a vitória sobre o pecado. Ali aconteceu a vitória sobre a condenação. E a partir daquele momento, irmãos, ali do grito, houve este evento, não ali, mas no templo de Jerusalém. Havia uma igreja no templo, e lá no templo havia várias repartições, né? E havia um lugar que era o Santo dos Santos, aonde tinha um véu que separava aquele lugar do povo, do resto do povo todo. Então ninguém podia passar para aquele lugar. Por
isso havia um véu, havia uma cortina. E o véu, ele não era um véu como o véu que nós conhecemos, um véu fininho. Não era um véu normal, que a gente olha, era uma cortina. Não. Então separava aquele lugar, era o lugar onde era feito um sacrifício uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote poderia entrar lá. Ninguém mais, nem os outros sacerdotes, ninguém mais poderia entrar lá para sacrificar, para falar com Deus. Então, havia uma separação entre Deus e os homens. E os estudiosos, como Joséfo, no primeiro século, ele diz que o véu, ele media 18 metros de altura. Vai olhando, imagina, 18 metros de altura, com 10 de largura, e com 12 de espessura, centímetros, 12 centímetros de espessura. Então, o véu, a cortina, não era fininha igual essa aqui, assim. Ela era com 10 ou 12 centímetros de espessura, e os estudiosos dizem que nem com 2 cavalos puxando poderia rasgar, de tão forte que era. Então era uma cortina, irmãos, de 18 metros por 10 metros e grossa, de espessura era. Então era algo muito resistente. Era muito resistente. E era trocado a cada tempo para renovar aquela cortina. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para que vocês entendam como que era o véu. Porque não é, rasgou o véu, simplesmente rasgou o véu. Era impossível humanamente rasgar o véu. E os estudos dizem que para lavar, para tirar aquela cortina, para trocar ela, precisava de 300 sacerdotes. Tamanho peso, tamanho. Então, olha só como que era, irmãos, né? Esse véu. E era no templo, estava lá no templo, tá? Então este véu separava Deus dos homens. Somente o sumo sacerdote entrava e sacrificava pelo povo. Ó, o povo está se sacrificando aqui, o povo pecou, trazer um animalzinho aqui, vamos matar ele aqui, sacrificar. Só, ninguém mais entrava, tá? Então só para a igreja entender. Então, a cruz não foi apenas um evento histórico, isolado, né? Foi o momento mais poderoso da história da humanidade, como eu falei. 3 acontecimentos marcaram este texto, olha só. Um grito, que é o brado, o véu rasgado e uma confissão. Teve uma confissão. Olha só, tá? Então estes 3 revelam o plano completo de Deus naquele momento. O grande brado, a obra consumada. Quando Jesus gritou lá, é o tetelestai, né, Murilo? Está consumado. É isso, né, Michel? Tetelestai? É. Então, quando ele gritou, ele falou assim, olha, está consumado. Aqui, acabou. Então, o grito não foi de derrota, mas foi de vitória. Ele venceu, foi de vitória, tá? Lá no Evangelho de João, 19:30, ele declara, né? Está consumado. Está consumado. Tetelestai, está consumado. Então, está consumado, irmãos. Foi feito a obra. Está consumado, ninguém vai apagar mais. Não tem como apagar isso mais. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você e por todos aqueles que se rendem aos pés de Jesus. Não foi a morte que venceu Jesus. Apesar que os discípulos, todos ali acreditavam que Jesus tinha morrido. Acabou, não tem mais. Tanto que os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles foram conversando e dizendo que que os planos ali tinham terminado. Porque eles queriam a libertação somente na terra, não o espiritual, mas somente ali da escravidão ali dos romanos, né? Então eles não entendiam
Mas Jesus venceu a morte. Ele venceu naquela cruz. Ele entregou o Espírito voluntariamente. Ele foi lá porque ele quis. Ele foi até o final. Ninguém tirou a vida dele. O inferno não venceu ele. Não venceu. Né? Mas ali começou, sim, a derrota do inimigo. A derrota de Satanás começou ali. Quando Jesus bradou. Quando Jesus gritou. Quando Jesus entregou ali o seu Espírito. Ali acabou o reinado do inimigo que estava reinando, que até aquele momento nada se fazia, né? E a partir dali, deste evento, começou a derrota do inimigo, né? O véu rasgado significa que o acesso a Deus foi liberado. Olha só, então o acesso foi liberado, tá? O véu do templo se rasgou. No templo de Jerusalém havia a separação entre Deus e o homem, lembra? Então aquele véu separava. O homem não podia falar com Deus, Deus, eu vou. Não, ele não podia. Ele tinha que falar com o sacerdote falava com o sumo sacerdote ia lá e falava com Deus. Irmãos, hoje em dia, quem falar para você, não, você precisa de mim para chegar até Jesus, está mentindo. Não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de papa. Posso falar mais, né? Tá bom, só aí. Não precisa de ninguém para você falar com Deus, irmão. Você vai direto a Deus, não precisa de santo, não precisa de imagem, não precisa de nada. É você e Jesus e Deus, porque através do sangue de Jesus, irmãos, através do ato messiânico de Jesus, o véu se rasgou do alto a baixo. Você vai direto ao trono da graça. Você vai direto com Deus, irmãos, para falar com Deus, tá? Então não precisa mais disso, tá? Então havia uma separação, mas não há mais. Então o véu ele era espesso, né? Então ele separava os santos dos santos. Somente o sumo sacerdote entrava. Outra coisa, outro detalhe: o sumo sacerdote entrava uma vez por ano só lá. Ninguém podia entrar lá. Ele só entrava uma vez por ano para sacrificar. Hoje nós temos acesso 24 horas por dia ao trono da graça. Será que nós entendemos isso? Será que nós podemos hoje, pelo menos o que eu estou falando agora, que entra na minha mente e no meu coração, na sua mente e no seu coração, e que fica para a vida inteira, que nós temos acesso ao trono da graça, que ninguém pode impedir você de falar com Deus hoje, através de Jesus Cristo. Se alguém está ensinando diferente, anátema, está errado. Você fala com Deus, dobra o seu joelho ali, ó, fala com Deus, através de Jesus, através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário se rasgou o véu, pronto, não tem mais barreira. Algo poderoso aconteceu, amados. O véu, ele se rasgou. E esse véu de 10 centímetros, 12 centímetros de espessura, ele se rasgou do alto para baixo. Olha lá, vem lá comigo. Jesus, dando um grande brado, é o 37, tá? Dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. De alto a baixo, lembra? Qual que é a altura do véu? Quem lembra? 18. É bastante, não é? É um prédio isso aqui? É, mais ou menos. Então, ele se rasgou de lá de cima. Quem que ia subir lá para rasgar o véu com uma espada, com alguma coisa? Não tinha como. Se fosse por baixo, olha como Deus trabalha. Vai falar, o homem foi lá e rasgou o véu. Foi um escondido lá e passou uma espada, alguma coisa, né? Mas como o véu tinha 10 centímetros, 12 centímetros de espessura, ninguém podia rasgar aquele véu. Era impossível. Então foi rasgado do alto a baixo. O que significa? Que não foi humanamente que esse véu se partiu. Foi na hora do grito de Jesus, da entrega de Jesus. Deus operou ali no véu do templo. A partir de agora, com a morte de Jesus, o acesso está liberado ao trono da graça.
Irmãos, quantas vezes nós lemos isso aqui? 1, 2, 10, 30 e nunca parou para pensar sobre isso. Talvez agora, hoje, nós estamos entendendo o que significava o véu rasgar. Talvez ninguém ensinou, talvez não ouvi em lugar nenhum. Mas hoje nós estamos aprendendo, irmãos, algo tão simples e tão significante também para os cristãos, né? Então não foi da terra, foi do céu. Do céu veio a ordem, o véu rasgou e o acesso foi liberado. Então nós temos acesso, tá? Significados espirituais: o fim da separação do homem com Deus, né? O pecado não tem mais a palavra final, porque agora, através do sangue de Jesus, todos os pecados são perdoados. Ah, mas o rapaz matou, o rapaz roubou, o rapaz fez isso, fez aquilo. Está perdoado. Aceitou Jesus? Entregou a vida para Jesus? Zerou. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo, aquele outro, pega a calculadora. Fez tudo isso. Aceitou Jesus? Entregou a vida para Jesus? Verdadeiramente? Está perdoado. Zerou. Porque agora, através do sangue de Jesus, pelo ato messiânico na cruz do Calvário, foi rasgado o véu e todos os pecados foram perdoados. Tá? Agora todos podem entrar na presença de Deus. Tá? O pecado não tem mais a palavra final. Tá? Todos podem entrar na presença de Deus pelo novo acesso que foi dado. Em Hebreus 19 fala a nova aliança, né? Pela nova aliança em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus. A nova aliança, o sistema antigo acabou. Lembra que antes se matava um animal, né? Pegava um animalzinho lá, não tinha nada a ver com os pecados, matava um animalzinho, vamos matar aqui para perdoar os nossos pecados. Então o sistema antigo mudou, acabou. Agora é uma nova aliança. Jesus foi o sacrifício. E a presença está disponível, porque Deus não está mais escondido lá no Santo dos Santos. Deus não está mais lá escondido. Agora nós temos o livre acesso. Nós podemos buscar o Senhor, irmãos. Tá? Então olha que tremendo, né? O grito não foi de derrota, o grito foi de vitória. Foi o grito que rasgou o véu, né? Olha que tremendo, irmãos, né? Esse foi um dos eventos, talvez o mais importante, é o mais importante para nós, porque tremeu a terra, escureceu, são eventos naturais ali que fez, sinais que Deus trouxe para a terra, né? Ressuscitou mortos, mas abrir o Santo dos Santos para que nós pudéssemos ter o acesso ao trono da graça, esse é o maior evento de todos eles. Quantas vezes você ouviu essa palavra? Quantas vezes você ouviu a crucificação e nunca ouviu isso? Nunca passou, ouve isso, ouve a escuridão, sim, o véu rasgou. Ouvia falar, o véu rasgou, pensava, um véu lá, aquele véu que as pessoas usam na cabeça, rasgou, acabou. Mas não era isso. Hoje nós trazemos para vocês o relato da história, né? O estudo certinho de como que é tão simples, mas complexo também. De sabedoria, porque se alguém perguntar para você hoje o que é o véu que foi rasgado, hoje, agora você sabe. Antes eu não sei, o que é o véu? O véu é aquele véu lá, aquele véu que você passa uma tesoura lá, já rasga. Não é esse. Agora você sabe qual que é o véu. Talvez seja um estudo bom, né, para nós, né? É assim, aprender, aprendizagem, tá? E então o véu, então houve o grito, né? Houve o grito, o véu rasgou e depois, irmãos, vai haver também uma confissão, porque agora, quando Jesus morreu ali, um soldado, um centurião, uma pessoa que não era cristão, o que ele falou? Ele confessou ali publicamente
verdadeiramente ele era. Então olha só, ele confessou ali, ele entendeu, depois dos sinais ali, que aquele era o Filho de Deus, né? Então, mais uma vez o texto, 37. Jesus, dando um grande brado, expirou, morreu, tá? Entregou seu espírito. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, agora é a parte que nós vamos terminar. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então ele viu, ele estava de frente, ele que foi o que ordenou aí, né, que estava fazendo todo o trabalho ali dos soldados romanos. Irmãos, em vários momentos aqui na cruz, se fosse alguém nós aqui, estava blasfemando, estava xingando aquele soldado tudo ali, cuspindo neles e jogando praga. E Jesus estava fazendo o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E Jesus estava perdoando eles ali na cruz mesmo. E Jesus, olha só o amor de Jesus que ele nos remete a pensar. Olha como nós somos pequenos, falhos, pecadores. Se a pessoa ela olha para nós diferente, a gente já quer, né? Dá logo um rabo de arraia? Não, para poeira. Então Jesus estava lá, machucado. Ele tinha, né, ficado 6 horas pendurado no madeiro, tinha sido humilhado, coroa de espinho, e estava falando: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É uma lição para nós também, né? E no final, aquele homem, aquele centurião, aquele soldado ali de 100, né, é o chefe de 100, que participou ali da crucificação, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E quando se reconhece, é uma confissão, né? Vamos lá. Então, o centurião e a revelação, houve uma revelação, tá? Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Aqui está algo impressionante, irmãos. Por quê? Quem declara isso não foi um discípulo, não foi um seguidor de Jesus, não foi um religioso, não foi o sacerdote lá do templo. Quem declarou isso foi o soldado romano. Mas espera aí, se o soldado reconheceu, então a gente tem que reconhecer também. Tem muitos de nós, irmãos, que ainda até hoje não reconhecem o sacrifício de cruz, o que Jesus fez. Ah, mas nós somos cristãos, mas não entende até hoje. Ah, nós somos de Deus, mas não entende até hoje o que significa e por que foi. A revelação profunda disso. Então foi um soldado que confessou ali que realmente, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Olha lá, o véu se rasgou, olha só, escureceu tudo, houve fenômenos. Então foi visível o que aconteceu. Então hoje você entende, hoje você aprendeu um pouquinho mais de como foi este véu, como que era este véu, o que aconteceu no momento, o grito de Jesus como foi, o brado. E agora você pode falar para alguém: olha, eu escutei hoje a pregação do véu. Nossa, o véu era parecia uma parede aquele véu lá, era blindado aquele véu. Para que você vê como que era a separação de Deus com os homens. Era como uma parede blindada, aquela cortina. O homem não podia, morria, podia entrar lá. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, o maioral dos sacerdotes. Só uma vez só. Então hoje nós temos o livre acesso, tá? Então foi um soldado romano. Então a revelação profunda sobre a cruz revela Jesus até para quem estava longe, quem era de longe. A cruz revelou Jesus para aquele homem, tá? Ele não entendia, não sabia quem era.
A partir daquele momento ele ficou sabendo, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A morte de Cristo abre os olhos espirituais. Abrem os olhos espirituais. O véu se rasga no templo e o entendimento se abre no coração. Então o véu se rasgou no templo e o entendimento veio aos nossos corações. Então depois houve uma transformação. Depois o que aconteceu com a gente também, né? Deus nos revelou Jesus. Jesus entrou e hoje comanda o nosso coração. Foi assim a conversão, tá? 3 níveis de transformação. Houve no céu, porque o sacrifício foi aceito. Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. E expirou. O sacrifício foi aceito. Então Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Sacrifício aceito, tá? Confirmação e a transformação no templo, né, que o véu foi rasgado, e a confirmação e a revelação no coração do centurião. Que o centurião, ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu, né, qual foi a missão e quem era Jesus Cristo. Um alerta espiritual, igreja, um alerta espiritual. O véu já foi rasgado, certo? Amém, gente? O véu já foi rasgado. Mas muitas pessoas ainda vivem como se o véu estivesse em pé lá. Por quê? Porque ele acha que ele não tem acesso a Deus. A pessoa acha que não pode falar com Deus, que não consegue, tá? Estão presos numa religiosidade, distante de Deus, com medo de se aproximar. Isso é viver debaixo de um jugo, tá? De um jugo, porque a pessoa tem medo, a pessoa está debaixo de um jugo de pecado, de servidão do inimigo, e ela não consegue ver o transparecer que o véu já foi rasgado, e você tem o livre acesso. O inimigo quer colocar peso, quer fazer isso, fazer aquilo, mas olha só, já foi derrotado na cruz do Calvário. Então todas as bênçãos de Deus já foram derramadas sobre a minha vida e a sua vida. Você não tem mais que ficar com medo das trevas, do inimigo, não sei o que. Já foi derrotado, mas ele é um insistente, ele insiste, ele é teimoso, ele vai de novo tentando. Mas você tem que crer e acreditar que o seu acesso ao trono da graça já está aberto, está livre. É você e Deus, não tem mais, vou confessar lá para o padre. Não, nada disso, vou falar com o pastor. Não, vai direto com Deus. Você e Deus. Irmão, o coração é sincero, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Não precisa ser um apóstolo, não. Apóstolo não. Não precisa ser apóstolo, não, para falar com Deus, não. Você converteu agora, daqui 5 minutos você está falando com Deus. Simples assim, tá? Não tem nenhum segredo, não tem nenhum mistério. Não tem que inventar nada. A palavra de Deus, ela é simples, tá? Então, na prática, irmãos, nós temos que entrar diante de Deus com ousadia, porque já está consumado. O diabo está derrotado, o inferno está derrotado, já está consumado. Você tem que acreditar nisso, tá? Você tem acesso, entra com ousadia. Viva o relacionamento, não uma religião. Uma religião não vai salvar ninguém. Não é religião, não, é relacionamento com Deus, tá? O véu caiu, aproxima-se do Senhor. Reconheça quem é Jesus, reconheça, tá? Como o centurião reconheceu. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Se com teus lábios confessar que Jesus é o Senhor, né? Filho de Deus, e for batizado, será salvo. É isso, mais ou menos assim. Não desperdice ou desprezia a cruz. Então, a cruz está lá, a cruz foi a mesma. A cruz, ela é um símbolo, né, de tudo que aconteceu lá, para a libertação, para a salvação da humanidade, tá? Então, o grito de Jesus abriu o caminho, fechando, tá? O véu foi rasgado e liberou o acesso
E agora cabe a você decidir: eu vou entrar ou caminhar do lado de fora? O véu foi rasgado. Eu vou passar desse véu ou vou continuar do lado de fora, longe de Deus? Ou eu vou, tá entendendo? Eu vou atravessar o véu e estar com Deus. Estar com Deus, irmãos, o reino de Deus é chegado até vós. Lembra? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegado até vós. Então você vai ficar de fora, que o véu já foi rasgado, você está à toa aí fora, porque Jesus já morreu pela sua vida, para que você transpasse este véu. O véu o acesso está livre, tá? Então a cruz não foi o fim, tá? Foi o começo de um novo acesso. Foi o fim da separação, porque a separação que havia entre o povo e Deus, então naquela cruz ali terminou. Foi o fim daquela separação, não tem mais. E foi o início de uma nova era, uma nova vida. Então a partir de agora, tá? Se você olha, você não vê mais aquele véu de 18 metros e 10 metros de largura e 12 metros de espessura. O véu não está mais para que você não possa ter acesso ao trono da graça. Portanto, eu te convido, entrega a vida para Jesus, vai de encontro ao Senhor, que Deus tem muito, muito, muito mais preparado para a sua vida, mais do que você possa crer e imaginar. Deus é bom o tempo todo. Amém? Vamos orar. Isso. Pode ficar em pé ou sentado. Feche os teus olhinhos assim, coloca a mão no seu coração, que nós vamos orar. Pai, após esta mensagem, após a palavra ministrada, nós queremos apresentar, Senhor, diante do Senhor. Agora nós entendemos que o véu foi rasgado do alto a baixo. O véu foi rasgado. Nós entendemos, Senhor. Nós aprendemos esta noite um pouquinho mais que o livre acesso está ao trono da graça. Aqueles que entenderam, Pai, vão viver uma nova experiência. Aqueles que entenderam vão crescer espiritualmente. O inimigo tem feito de tudo, Pai, para que o povo não entenda. Está enchendo o povo de autoajuda. Está enchendo o povo com palestra que só cura o ego, Pai. Que só massageia. Não cura, aliás, só massageia. Não há salvação, não há libertação, não há mudança. Nós entendemos, Pai, que o véu foi rasgado. Nós entendemos, Pai, que não tem mais barreiras para que nós possamos chegar ao trono da graça, através de Jesus Cristo. E assim, meu Pai, nesta noite, pedimos ao Senhor que essa aliança nova venha se renovar a cada um de nós que estamos ouvindo essa mensagem. Senhor, que possamos, Pai, ter confiança e ousadia para alcançar os santos dos santos, para chegar e receber tudo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Obrigado pelo ensinamento, obrigado, Senhor, pela mensagem. Obrigado, meu Pai, por abrir a mente e clarear ideias do céu, Senhor, que vem do Senhor, do trono da graça. Tira, Senhor, todo o peso do inimigo, tira, Senhor, toda a obra contrária. Oh, Pai, todo o mal que tem se levantado para turbar a mente do teu povo, para trazer medo, desconfiança, tristeza, depressão. Pai, abra os caminhos. Pai, nos liberta pelo brado de Jesus naquela cruz, pelo véu que foi rasgado do alto a baixo, pelo entendimento da Tua palavra na verdade do Evangelho. Que possamos a cada dia crescer um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais e ter o entendimento que está aberto o acesso entre nós e o nosso Criador, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador.
Obrigado, meu Pai, por este momento. Continue operando em nossas vidas, na vida dos meus irmãos e meus amigos que estão nos ouvindo nesta noite. A cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, assim nós pedimos e agradecemos. Amém? Podem sentar. Amém, gente? Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês aí de casa, fiquem na paz. Espero que possam ter aprendido um pouquinho mais. E assim seguimos nessa caminhada, com a simplicidade e com palavras também que são profundas. Com revelação que é simples, mas também complexa ao mesmo tempo, trazendo sabedoria para nós, entendimento, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Estamos felizes aí pela Emanuele e Vitória, pela recuperação dela. E em nome de Jesus aí, seja abençoada, a família dela, a mãe, ela e a todos vocês que estão nos acompanhando. Fiquem com Deus, nos vemos no próximo culto, se Jesus assim permitir. Fiquem com Deus, nos abençoe.